A porta de madeira fina da cabine de provas tremia a cada batida impaciente dos dedos de Ksenia. Vika, sai logo. Já tem gente esperando, reclamava ela, enquanto do lado de dentro Vitória Zlatovska lutava com o zíper teimoso de um vestido azul marinho. A estrutura precária, escondida atrás de um biombo de tecido que mal disfarçava o canto de um boxe no mercado Tichinski, rangeu quando uma mão enfeitada com um anel de prata em forma de serpente surgiu pela fresta entre a cortina e a parede. Pega aqui, mas com cuidado, sussurrou Ksenia, entregando um pequeno ganchinho de metal para ajudar no fechamento. A cabine, instável como um galinheiro velho, ameaçava desabar a qualquer momento. Finalmente a porta se abriu. Vitória apareceu diante da amiga com um vestido sóbrio, da cor de um céu noturno sem estrelas. O corte simples realçava sua silhueta esbelta, que nem o tempo nem o trabalho pesado haviam conseguido apagar. E aí? Como ficou? Perguntou, girando devagar em torno de si mesma. Sob a luz amarelada de uma lâmpada solitária no teto, o tecido ganhava um tom quase negro. Ksenia inclinou a cabeça, analisou com olhos semicerrados e sentenciou sem piedade. Parece que você vai a um enterro. Muito sombrio para o casamento do seu filho. Experimenta aquele turquesa que a Tel mostrou. Custa R$1.000 a mais, mas esse azul aqui te envelhece uns 10 anos. Ou você quer passar por avó na festa do próprio filho? Vitória suspirou e voltou a se espremer na cabine apertada. Não tinha coragem de tirar a camiseta para provar o vestido. A ideia de se despir naquele cubículo empoeirado, onde o cheiro de tecido velho se misturava ao de mofo, lhe dava arrepios. Do lado de fora ecoavam as risadas estridentes das vendedoras discutindo preços com clientes. O mercado Tichinski seguia seu ritmo caótico, uma relíquia dos anos 90 perdida no meio da Moscou moderna. Quantos gastos ainda vou ter com essa maldita festa? Pensou Vitória, saindo novamente da cabine, agora com um vestido na cor de ondas do mar. Ah, agora sim, aprovou Ksenia animada. Parece que você rejuvenesceu 15 anos. E combina com seus olhos. Vitória olhava desconfiada para o próprio reflexo no espelho rachado da parede. A mulher que a encarava de volta tinha traços cansados, mas nos olhos, uma mistura estranha de cinza e verde, ainda brilhava aquele algo especial que anos atrás fazia os homens se virarem para olhá-la. Esse mesmo. Sem discussão. 7.000 xius, seu filho casa só uma vez na vida, se der sorte, argumentou Ksenia. Vitória deu um sorriso amargo. Tá bom, levo. Vou ter que cortar o almoço por uma semana. No corredor estreito entre as barracas, uma mulher robusta, carregando sacolas enormes, esbarrou em Vitória sem querer. Desculpe, moça, murmurou, roçando-lhe o cotovelo. Não foi nada, respondeu Vitória automaticamente, acostumada a passar despercebida naqueles corredores. A vendedora, uma tajique de olhos cansados, embrulhou o vestido em um saco plástico com movimentos mecânicos. Linda escolha, minha querida, elogiou, enquanto Vitória mencionava, com um orgulho discreto, que era para o casamento do filho. Ai, que felicidade! Um filho se casando é a maior alegria para uma mãe. Que Deus lhe dê muita sorte, exclamou a mulher. Vitória agradeceu com um sorriso e entregou as notas dobradas, 3 dias de faxina em um prédio comercial. Vamos comemorar a compra? Sugeriu Ksenia assim que saíram do pavilhão abafado para o ar fresco da rua. Tem um doce novo na chocolatnitsa. Que doce nada. Você tá louca, retrucou Vitória. Ainda preciso juntar dinheiro para sapatos. No máximo um chá. Estou congelando aqui com você. Ksenia insistiu, e Vitória cedeu. Tá bom, mas só chá. Dentro do pequeno café em frente ao mercado, o aroma de canela aquecia o ambiente. Sentadas perto da janela, observavam a agitação dos moscovitas passando apressados. Lembra quando a gente sentou aqui mesmo para comprar o terno do Machinka pro baile de formatura? Lembrou Ksenia, mexendo o açúcar na xícara. Você quase chorou de felicidade por conseguir comprar um paletó decente para ele. Vitória sorriu, recordando o filho magricela e desengonçado que de uma hora para outra, havia esticado e ganhado altura. Como se orgulhara daquele terno. Economizar em tudo. Ia a pé pro trabalho, pulava refeições, pegava plantões extras nos fins de semana. Ele ficava tão fofo naquele terno, murmurou. Lembra como ensaiou amarrar a gravata? Passou 3 noites na frente do espelho, e agora olha só, um noivo, brincou Ksenia. Banqueiro, quem diria? Não é banqueiro, é analista júnior, corrigiu Vitória. Para chegar a banqueiro, ainda falta muito. E a noiva dele é de família rica. Ksenia baixou a voz como se compartilhasse um segredo. Os pais dela têm uma rede de lojas de móveis. Vitória fez uma careta, como se tivesse mordido algo azedo. Um paraíso doméstico, ouvi dizer. Nossa, então são milionários. Assobiou Ksenia.
Exatamente. E a festa vai ser num salão de luxo. Imagina como vou ficar com esse vestido de mercado. Ksenia tomou um gole de chá pensativa. E se você nem pense em sugerir empréstimo, cortou Vitória firme. Acabei de pagar o último da geladeira ano passado. Não começo essa história de novo. Mas é uma ocasião especial. Podia pegar um valor pequeno. Disse, não repetiu Vitória, com uma firmeza que não deixava espaço para réplica. Dou um jeito. Não é a primeira vez. Do lado de fora, o sol de março rompeu as nuvens, iluminando o asfalto molhado pela chuva. Vitória observava fascinada os reflexos dançantes nas poças d'água. Você é incorrigível, suspirou Ksenia. Sempre enxerga beleza onde os outros só veem sujeira. O que mais sobra pra gente? Deu de ombros Vitória. Olha ali, os brotos dos álamos já estão inchando. Logo chega a primavera. No caminho de volta, Vitória passou no mercadinho da esquina. Junto à prateleira de pães, esticou a mão para a seção de produtos do dia anterior, com 30% de desconto. Pegou uma baguete, um pacote de macarrão, 1 litro de leite. Na área de legumes, escolheu batatas pequenas, só o suficiente para uma refeição. O apartamento a recebeu com o cheiro de sopa de repolho e o som abafado da televisão da vizinha. Vitória fechou a porta com cuidado, evitando barulho. Vika, é você? Veio uma voz do fundo do corredor. Sou eu, tia Sima respondeu, tirando os sapatos. Na porta de seu quarto, apareceu Serafima Nikolaevna, uma senhora pequena e ereta, de olhos vivos atrás de óculos antigos. Encontrou algum vestido? Perguntou, apoiada em uma bengala entalhada. Encontrei, respondeu Vitória, mostrando a sacola. Mostra pra mim? Claro, só guardar essas compras. Na cozinha, Serafima examinou o vestido com atenção, pendurando-o em um cabide improvisado no armário. Bonito, aprovou. Cor nobre combina com seus olhos. A Ksiusha falou a mesma coisa, sorriu Vitória, arrumando os mantimentos. E os sapatos? Como fica? A velhinha franziu a testa. Ainda não resolvi, suspirou Vitória. Talvez ache algo em liquidação. Serafima balançou a cabeça, foi até seu quarto com passos decididos e voltou com uma caixa pequena. Experimenta isso. Dentro, um par de escarpins bege elegantes com salto baixo. O que é isso? Espantou-se Vitória. Meus sapatos de quando ia a concertos na Filarmônica, explicou Serafima, orgulhosa. Quase novos, usei só 3 vezes. Naquela época é que se fazia coisa boa. Antigamente é que se fazia coisa boa, não como hoje em dia, continuou Serafima sacudindo a cabeça. Hoje você usa 2 vezes e o salto já se descola. Mas eu não posso aceitar, Serafima Nikolaevna, protestou Vitória, embora sem muita convicção. Claro que pode, interrompeu a velhinha com firmeza. Para mim eles não servem mais, mas para você são perfeitos. Afinal, temos o mesmo número, não é? Vitória olhou para os sapatos com ceticismo, mas obediente experimentou-os. Para sua surpresa, eles se ajustaram aos seus pés como se fossem feitos sob medida. Viu só? Aprovou Serafima com um aceno satisfeito de cabeça. Agora você tem sapatos para combinar com o vestido. E não discuta com uma velha teimosa como eu. Ela ameaçou Vitória com o dedo em tom brincalhão, mas os olhos brilhavam de carinho. De repente, sem que esperasse, Vitória sentiu um nó na garganta e, num impulso, abraçou a vizinha com força. Obrigada por tudo, sussurrou, a voz embargada. Ah, não comece a choramingar agora, resmungou Serafima, embora seu rosto revelasse como ficará comovida. Melhor que fazer um chá. E me conte como estão os preparativos para o casamento. Depois, já sozinha em seu pequeno quarto, Vitória abriu a gaveta da escrivaninha e retirou um envelope com a inscrição para o casamento. Com cuidado, recalculou as notas. 32.000 rublos. Separou mais 7.000 o valor do vestido, e balançou a cabeça, desanimada. Pouco demais, murmurou para si mesma. Vou ter que pegar plantões extras no café. Sobre a mesa de cabeceira, uma foto de machinha moldurava seu sorriso aberto e seus olhos inteligentes, vestindo um terno impecável que realçava sua juventude e elegância. Vitória passou os dedos pela borda da moldura, como se pudesse tocar o filho através da imagem. Não se preocupe, meu filho, sussurrou na quietude do quarto. Sua mãe sempre dá um jeito, como sempre deu. Do lado de fora, a neve molhada de março caía em flocos pesados, derretendo em poças sobre a calçada. Ela observava as luzes dos postes piscando na escuridão e refletia sobre como o tempo voava. Parecia que ontem ela embalava o pequeno machinho nos braços, e amanhã já estaria dançando em seu casamento. Após um momento de hesitação, Vitória abriu o armário e retirou uma caixa de costura antiga, cheia de novelos, agulhas e linhas. Entre eles, encontrou um par de meias calças de nylon rasgadas.
Vou ter que remendar, pensou, para usar com o vestido novo. A luz amarelada da luminária de mesa iluminava seu rosto enquanto a agulha fininha deslizava ágil entre seus dedos, tecendo uma rede invisível que unia não apenas os fios rompidos da meia, mas também os pedaços dispersos de sua própria história. Seu comprovante de renda dos últimos 6 meses? Perguntou a moça atrás do vidro blindado. Sem levantar os olhos do monitor, Vitória retirou da pasta gasta 3 folhas dobradas e as entregou em silêncio. A especialista em créditos do Banco Progresso, jovem, com maquiagem impecável e cabelo arrumado como saído de revista, a irritava desde o primeiro olhar. A postura ereta demais, as unhas longas e pintadas, os anéis reluzentes nos dedos finos, tudo ali gritava uma prosperidade que jamais tocaria Vitória Zlatovskaya, faxineira e lavadora de pratos. A moça examinou os documentos, franzindo os lábios pintados de vermelho. 3 empregos? Perguntou, erguendo finalmente os olhos. Sim, respondeu Vitória curtamente, sentindo o rosto queimar de vergonha. Mas só tenho carteira assinada no Centro Comercial Mercúrio. No café e como zeladora sou contratada por serviço. A funcionária digitou algo rápido no teclado, depois lançou um olhar de cima a baixo sobre o casaco surrado de Vitória e seu rosto cansado. Diga-me, para que precisa do empréstimo? Havia uma dúvida mal disfarçada em sua voz. Para o casamento do meu filho, respondeu Vitória, endireitando os ombros. 200 mil rublos, em 6 meses. MDM, murmurou a moça, voltando-se para a tela. Aguarde um momento, estou inserindo os dados. Vitória olhou ao redor. O salão amplo do banco lembrava uma sala de cirurgia. Tudo branco, plástico, com toques brilhantes do verde corporativo. Atrás dela ecoaram passos e um sussurro abafado. 2 homens de terno passaram, discutindo algo em voz baixa. Um deles, grisalho e imponente, lançou um olhar de relance à Vitória, mas logo desviou os olhos. Gospodja Zlatovskaya. A especialista voltou a falar, agora com um tom formal. Infelizmente, seu histórico creditício e sua renda atual não permitem a aprovação do valor solicitado. O sistema calculou um limite máximo de 50 mil rublos para você. Ela abriu as mãos em um gesto vazio, e mesmo assim, há uma taxa de 26% ao ano. 50 mil? Vitória engoliu em seco. Isso não resolve nada. Desculpe, mas você tem 3 fontes de renda e ainda assim, um salário abaixo da média de Moscou. O índice de endividamento ultrapassa os limites permitidos, recitou a moça, mecânica. O banco avalia o risco de inadimplência. Asterisco. Já entendi. Não precisa continuar, cortou Vitória. Com mãos que tremiam quase imperceptivelmente, ela recolheu os documentos e os guardou na pasta. Boa sorte, despediu-se a funcionária, já olhando por cima de sua cabeça para o próximo cliente. Próximo, por favor. Vitória virou-se para sair, lutando para conter as lágrimas de frustração. Foi então que a voz da recepcionista chamou. Desculpe, a senhora poderia esperar um minuto? O homem grisalho de terno caro, aquele que passará por ela momentos antes, estava parado à entrada da área VIP, fitando-a com uma intensidade que a deixou desconcertada. Gaguejou Vitória. German Timofeyevich Rutsov, diretor do banco, apresentou-se ele, estendendo a mão. Não me negaria alguns minutos? Ele a conduziu a um gabine espaçoso, com janelas panorâmicas que exibiam o centro de Moscou iluminado. Uma mesa de carvalho maciço, poltronas de couro, quadros nas paredes. Tudo ali respirava poder e riqueza. Sente-se, por favor, indicou ele, apontando para a cadeira à sua frente. Permite que eu dê uma olhada em seus documentos? Vitória entregou o passaporte em silêncio. Rutsvo abriu e ficou imóvel, fixando a foto. Incrível, murmurou. Simplesmente incrível. O que está acontecendo? Perguntou Vitória, desconfiada. Rutsvo pressionou um botão na mesa. Lyudmila, traga-me o dossiê pessoal de Valéria Sviatoslavna Berezina. Alguns minutos se passaram em um silêncio pesado. Finalmente bateram à porta, e a secretária entrou com uma pasta. Olhe, disse Rutsov, abrindo-a e retirando uma fotografia. Reconhece? Na imagem, uma mulher de traços surpreendentemente semelhantes aos de Vitória, os mesmos contornos do rosto, a mesma linha das maçãs do rosto, o mesmo formato dos olhos. A única diferença eram os cabelos arrumados em um penteado sofisticado e os brincos de esmeralda que reluziam em suas orelhas. Quem é essa? Perguntou Vitória sem fôlego. Valéria Berezina, nossa cliente. Há 3 anos, ela abriu um depósito considerável aqui e deixou valores em um cofre, mas depois desapareceu. Não atendia ligações, não apareceu mais no banco. Tentamos localizá-la sem sucesso. Rutsvo observava-a com atenção. E o que eu tenho a ver com isso? Irritou-se Vitória.
Somos apenas parecidas. Isso acontece. Não é apenas uma semelhança, balançou a cabeça o diretor. São como duas gotas d'água. Saiba que tenho memória fotográfica para rostos. Não esqueço as pessoas. E juro que você e Valéria são a mesma pessoa. Meu nome é Vitória Zlatovskaya, afirmou ela firme. Tenho minha vida, meus problemas, e não tenho nenhuma relação com sua cliente desaparecida. Rutsov bateu os dedos sobre a mesa, pensativo. E se eu disser que Valéria Berezina era filha de Sviatoslav Petrovich e Aleftina Dmitrievna Berezin, donos da rede de lojas Raduga Detstva? Nunca ouvi falar deles, encolheu os ombros Vitória. Valéria tinha uma irmã gêmea sequestrada quando era bebê. Foi um caso famoso no final dos anos 80. Nunca a encontraram. Os olhos de Rutsov não se desviavam dos dela. Vitória sentiu um calafrio percorrer sua coluna. Eu nasci e cresci em Tambov, disse baixinho. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Nunca conheci meu pai. Fui criada por uma tia. Você tem algum documento de nascimento? Só tenho o passaporte. Rutsov bateu a caneta sobre a mesa, depois tirou um bloco de notas da gaveta e escreveu algo com determinação. Aqui disse, estendendo-lhe o papel. Ela estava um imenso portão de ferro forjado, coroado por câmeras de segurança discretas, mas visíveis. 2 leões de pedra flanqueavam a entrada, seus olhares severos como se a avaliassem. Vitória hesitou, os dedos apertando a alça da bolsa surrada. O interfone brilhava como um desafio preto polido com botões dourados que pareciam cuspir luxo. Respirou fundo antes de pressionar o único botão sem identificação. Uma voz feminina fria e precisa como um relógio suíço, respondeu quase imediatamente. Sim, eu. A garganta de Vitória secou. Procuro a família Berezin. Me chamo Vitória. Silêncio. Então, um clique seco, e o portão começou a se abrir devagar, como as cortinas de um teatro prestes a revelar um ato decisivo. O caminho de paralelepípedo serpenteava entre carvalhos centenários, suas copas entrelaçadas formando um dossel que filtrava a luz do sol em padrões dourados no chão. À distância, a casa surgia, uma mansão de pedra clara com torres que lembravam um castelo bávaro, janelas altas como vitrais de catedral e um jardim onde rosas brancas pareciam esculpidas em mármore. Isso não é uma casa, pensou Vitória, é um mausoléu para vivos. Uma mulher de cabelo prateado preso em coque impecável aguardava no alto dos degraus de mármore. Vestia um tailleur cinza claro que realçava sua postura ereta, como se uma régua invisível a mantivesse em posição perfeita. Seus olhos, da mesma cor acinzentada do tecido, examinaram Vitória da cabeça aos pés com uma mistura de curiosidade e desdém profissional. Você é pontual, disse a mulher, sem sorrir. Isso já é algo. Eu não sabia se viria, confessou Vitória, subitamente consciente do cheiro de naftalina que emanava de seu casaco, do barulho dos saltos gastos no paralelepípedo liso. Então por que veio? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Vitória procurou nas profundezas de si mesma uma resposta que não soasse patética. Porque preciso saber. A mulher assentiu uma única vez, como se essa fosse a única resposta aceitável. Sou Olga Ivanovna, governanta desta casa há 37 anos. Sua voz tinha o tom de quem está acostumado a dar ordens sem ser questionado. Os senhores Berezin a receberão na biblioteca. Mas antes, ela estendeu a mão, e Vitória notou que os dedos eram longos, com veias azuis marcadas como rios em um mapa antigo. Seu casaco, por favor. E a bolsa? Minha bolsa? O coração de Vitória disparou. Regras da casa. Olga Ivanovna não piscou. Nada de objetos pessoais em reuniões privadas. Pode deixá-los aqui ou, se preferir, voltamos a lhe entregá-los quando sair. Vitória apertou a bolsa contra o peito por um instante, como se ela fosse um escudo. Dentro, além da carteira com seus poucos rublos e o cartão de transporte, estava a foto amarelada de tia Sima com o pequeno Machim no colo, seu talismã contra o mundo. Mas o que mais a aterrorizava era a ideia de que, ao entregá-la, estaria cruzando uma linha sem volta. Com um suspiro, ela solitou a alça do ombro e estendeu a bolsa. Olga Ivanovna a pegou com 2 dedos como se fosse um objeto contaminado, e a passou para uma criada silenciosa que surgira do nada, vestida de preto. Acompanhe-me. Os corredores da mansão eram largos o suficiente para abrigar uma procissão. Quadros a óleo e molduras douradas retratavam rostos sérios, homens de bigodes espessos e mulheres com colares de pérolas que pareciam estrangular. O cheiro era uma mistura de cera de mobília, papel antigo e algo mais, uma fragrância floral quase imperceptível, como se as rosas do jardim tivessem se infiltrado nas paredes. Olga Ivanovna parou diante de uma porta de mogno entalhada, tão alta que Vitória sentiu-se uma intrusa em um mundo feito para gigantes.
Eles estão esperando. A governanta bateu 2 vezes com um ritmo que soou como um código, e abriu a porta sem aguardar resposta. A biblioteca era uma catedral de conhecimento. Paredes revestidas de estantes que iam do chão ao teto abobadado, escadas rolantes de metal para alcançar os livros mais altos. Uma lareira crepitava em um canto, lançando sombras dançantes sobre um globo terrestre de latão e um conjunto de xadrez com peças de marfim. E no centro da sala, sentados em poltronas de couro desgastado pelo tempo, estavam eles, um homem e uma mulher que pareciam esculpidos na mesma pedra fria da casa. Ele, alto, com cabelos brancos penteados para trás e um terno de tweed que devia custar mais que o salário anual de Vitória. Ela, frágil como porcelana, envolta em um xale de cachemir da cor de cinzas, os olhos vermelhos como se tivesse chorado por décadas sem parar. Entre eles, sobre uma mesinha de ébano, uma fotografia em preto e branco. Uma menina de tranças, sorrindo com os dentes da frente faltando, segurando um ursinho de pelúcia. Entre, por favor. A voz do homem era grave, com um sotaque que Vitória não conseguiu identificar. Sente-se. Ela obedeceu, afundando em uma poltrona que pareceu engoli-la. O silêncio que se seguiu era tão denso que poderia ser cortado com a faca de prata que repousava sobre a bandeja de chá intocado. Você se parece com ela, disse finalmente a mulher, e sua voz era um fio de seda rasgado. Os mesmos olhos. A mesma mancha aqui. Um dedo trêmulo apontou para a têmpora esquerda de Vitória, onde uma pequena marca em forma de lua crescente, um defeito de nascença, sempre a incomodara. Valeria tinha exatamente igual. Vitória levou a mão ao rosto, como se pudesse apagar aquela marca que, pela primeira vez na vida, ganhava um significado. Onde você esteve todos esses anos? O homem não fez pergunta. Foi uma acusação. E então Vitória entendeu. Eles não estavam ali para conhecê-la. Estavam ali para julgar. A propriedade era cercada por um muro de pedra escura, com quase 3 metros de altura. Os portões maciços, decorados com padrões geométricos em metal trabalhado, permaneciam fechados. Ao lado, uma pequena porta lateral e um interfone. Vitória hesitou, os dedos pairando sobre o botão. Que loucura é essa? Pensou, mas sua mão, como se movida por vontade própria, pressionou o dispositivo. Estou ouvindo, uma voz masculina soou do outro lado, seca e direta. Boa tarde, começou Vitória, a incerteza tremendo em sua voz. Meu nome é Vitória Zlatovska. Me disseram que aqui eu poderia encontrar Aleftina Dmitrievna e Sviatoslav Petrovich Berezin. Silêncio. A pausa se estendeu até se tornar incômoda. Sobre qual assunto? A voz agora carregava uma desconfiança palpável. Pessoal, respondeu, engolindo em seco. Relacionado à filha de vocês, Valeria. Outro silêncio. Desta vez curto. Um clique metálico ecoou, e a porta lateral se abriu com um leve rangido. Pode entrar, disse a voz. Alguém virá recebê-la. O caminho de pedra clara serpenteava entre bétulas jovens e abetos, seus galhos balançando levemente com a brisa. Ao dobrar a última curva, o casarão se revelou. Não era uma daquelas mansões ostentosas típicas de Rublioka, mas uma construção elegante em estilo moderno e russo. Madeiras entalhadas enfeitavam as sacadas, janelas amplas refletiam a luz filtrada pelas árvores, e uma varanda espaçosa convidava à contemplação. Tudo ali respirava um refinamento discreto, uma riqueza que não precisava gritar para ser notada. Na entrada, um homem idoso aguardava, ereto e imponente. Vestia calças escuras e uma camisa clara, abotoada até o pescoço. Sua barba grisa cuidadosamente aparada emoldurava um rosto de traços marcantes, dominado por olhos azuis, tão claros que pareciam cortar a alma. Ele observava Vitória se aproximar com uma expressão que oscilava entre curiosidade e algo mais profundo, quase doloroso. Boa tarde, cumprimentou quando ela subiu os degraus. Sviatoslav Petrovich Berezin. Vitória, ela estendeu a mão, que ele apertou com uma hesitação quase reverente, como se temesse que aquele contato pudesse desmanchar algo frágil. Você é tão parecida, murmurou, a voz rouca. Incrivelmente parecida. Vamos entrar, convidou, afastando-se para que ela passasse. A sala de estar era ampla, com tetos altos e janelas que iam do chão ao teto, mas as cortinas pesadas, quase fechadas, mergulhavam o ambiente em uma penumbra aconchegante. Raios finos de sol se infiltravam pelas frestas, desenhando listras douradas sobre os móveis de madeira escura. Em um canto, sentada em uma poltrona profunda, uma mulher idosa manipulava um terço entre os dedos. Ao perceber a presença de Sviatoslav, levantou os olhos, e Vitória sentiu o chão tremer sob seus pés. Era como olhar para si mesma em um espelho distorcido pelo tempo. Os mesmos traços, o mesmo formato dos lábios, a mesma linha do queixo.
Mas enquanto seus próprios olhos eram de um verde acinzentado, os daquela mulher eram escuros, quase negros, como poços sem fundo. E neles, uma dor tão antiga que parecia ter se cristalizado. Boze moi. A mulher sussurrou, erguendo-se com dificuldade. Milosrdni Gospodi. Deu 2 passos à frente e de repente vacilou. Sviatoslava a amparou antes que caísse, segurando-a pelos ombros com firmeza. Água, rápido, ordenou e Vitória, como se acordasse de um transe, correu até a mesa lateral. Encheu um copo com mãos trêmulas e o levou até a mulher, que já estava sentada novamente, uma das mãos pressionada contra o peito, como se tentasse conter as batidas descompassadas do coração. Desculpe, disse Vitória, a culpa queimando sua garganta. Não foi minha intenção assustá-la. A mulher estendeu a mão na direção de seu rosto, mas recuou antes de tocar. Os dedos tremiam. Quem é você, Vitória Zlatovska? Repetiu, a voz um fio de som. Eu me encontrei com o diretor do Banco Progresso, explicou, escolhendo as palavras com cuidado. Ele disse que eu era muito parecida com a filha de vocês, Valeria. Com a nossa Lerocha, confirmou Aleftina Dmitrievna balançando a cabeça. Você é a cópia exata dela. Mas isso não é possível. Esse grau de semelhança, Aleftina. Sviatoslav sentou-se ao lado da esposa, a voz baixa. Lembra o que o investigador disse na época? Sobre gêmeas. Os médicos juraram que era apenas um bebê. Ela murmurou, os olhos perdidos em memórias. E então, de repente, eram 2. Ele se virou para Vitória, estudando-a com uma intensidade que a fez recuar instintivamente. Sente-se, pediu. A história é longa. Ela obedeceu, afundando em uma poltrona frente a eles. O coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes. Quando você nasceu? Perguntou Sviatoslav. 3 de agosto de 1980, respondeu, automática. Os dois trocaram um olhar carregado. Valeria nasceu em 14 de agosto, disse Aleftina, quase em um sussurro. Mas nos disseram, em 1981, que vocês tinham nascido com 1 ano e 1 dia de diferença. Está no meu passaporte, Vitória retrucou, defensiva. Documentos podem ser falsificados, interrompeu Sviatoslav com um tom que não deixava espaço para dúvidas. Especialmente naquela época. Ele se levantou, dirigiu-se a um bar de mogno e serviu 3 doses de conhaque em copos de cristal. Não bebo, e recusou Vitória, balançando a cabeça. Hoje, acho que todos nós deveríamos fazer uma exceção. Ele insistiu, entregando-lhe um copo. Para coragem. Vamos precisar. Ela não discutiu. Aceitou a dose, sentindo o líquido âmbar queimar sua garganta e espalhar um calor pesado pelo peito. No início dos anos 1980, começou Sviatoslav. Apoiando-se na beirada da mesa, vivíamos em Kuntsevo. Eu era engenheiro em uma fábrica, Ali projetista em um instituto. Uma família soviética comum. Quando as meninas nasceram, nem sabíamos que eram 2. Naquela época, o ultrassom era raro. Os médicos ouviram um único batimento cardíaco e garantiram. Seria um só bebê. O parto foi difícil, tomou a palavra Aleftina, as mãos se retorcendo no colo. Perdi a consciência. Quando acordei me disseram, você teve uma menina saudável, 4 quilos. Mas trouxeram 2, uma após a outra. Ficamos em choque. Gêmeas idênticas. Como 2 gotas d'água. Só uma tinha uma marca de nascença no pescoço, a outra não. Eu tenho. Vitória tocou o lado direito do pescoço, os dedos encontrando a pequena mancha arredondada. A sua Valeria não tinha? Não, confirmou Aleftina, a voz falhando. Nós as chamamos de Valeria e Vitória. Pobeda e Slava, nomes que combinavam para gêmeas. Levaram-nas para casa e 2 meses depois, Sviatoslav encheu novamente seu copo, bebendo de um só gole, como se precisasse de força. Em 14 de outubro de 1981, saímos para fazer compras, deixando as meninas com minha mãe. Naqueles tempos, conseguir comida era uma batalha. Filas intermináveis. Quando voltamos, a casa estava virada de cabeça para baixo. Minha mãe, inconsciente com a cabeça ferida. Uma das camas vazias. Boze moi, escapou de Vitória, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. A milícia revirou o bairro inteiro, continuou Sviatoslav, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Interrogamos vizinhos, checamos todos os suspeitos. Nada, nenhum rastro, nenhuma pista. Não foi só uma criança que desapareceu. Sumiu a certidão de nascimento, o cartão da clínica. Como se Vitória nunca tivesse existido. Nos primeiros meses eu não queria viver. Aleftina confessou, os olhos úmidos. Só pensava nela chorando em algum lugar me chamando e eu não podia salvá-la. Se não fosse por Lera, talvez, ela não terminou a frase.
Nos salvou o trabalho, retomou Sviatoslav, a voz firme, como se a prática de contar aquela história o tivesse endurecido. Quando os anos 1990 chegaram, abrimos nossa primeira loja de roupas infantis, Raduga Dexva. Queríamos que outras crianças fossem felizes, bem vestidas. Talvez, entre elas, estivesse a nossa filha perdida. Bandidos, requie, coberturas. Aleftina balançou a cabeça, amarga. Sviatoslav negociava, pagava onde era necessário, resistia onde não podia ceder. Sobrevivemos por milagre. Depois veio os anos 2000, a estabilidade econômica, acrescentou ele. Expandimos a rede, abrimos filiais. Compramos esta casa em 2010. Mas hesitou olhando para a esposa. Perdemos Lera. Não fisicamente, esclareceu Aleftina, as lágrimas finalmente escorrendo. Mas em essência. Vitória ouvia em silêncio, cada palavra cravando-se nela como uma agulha. O que aconteceu com Valeria? Perguntou quando o silêncio se tornou insuportável. A mimamos demais, suspirou Sviatoslav. Tentamos compensar a perda da irmã. Tudo de melhor, tudo de mais caro. Lera cresceu caprichosa, mimada. 3 casamentos, todos fracassados. Sem filhos, sem carreira de verdade. Só festas, compras, viagens. Ela não era uma pessoa ruim, defendeu Aleftina, enxugando o rosto com as costas da mão. Só estava perdida. Como se sempre faltasse algo. Talvez, ela olhou diretamente para Vitória, a única pessoa que poderia entendê-la de verdade. Uma sombra de dor cruzou o rosto de Sviatoslav Petrovich, como se as memórias o esmagassem sob seu peso. Leucemia, disse Aleftina Dmitrievna com voz quebrada. Diagnosticada tarde demais. Metástases por todo o corpo. Ela se apagou em 6 meses. Em 2021, a enterramos. Nem sequer pudemos vê-la nos últimos meses. As restrições da pandemia. Ela morreu sozinha, em um quarto estéril de hospital. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Vitória não sabia o que dizer. Tudo aquilo parecia ao mesmo tempo irreal e assustadoramente concreto. Você tem alguma lembrança da primeira infância? Perguntou Sviatoslav Petrovich com cautela. Não, balançou a cabeça Vitória. A mais antiga deve ser dos 3 ou 4 anos. Ela se lembrava de uma mulher a quem chamava de mãe. Trabalhava nos Correios em Tambov. Em Tambov? Repetiu Sviatoslav Petrovich, rápido demais para ser casual. Curioso. Depois do sequestro, uma das pistas levou justamente para lá. A polícia investigou uma mulher que havia se mudado recentemente com um bebê, mas não encontraram nada. Anna Zlatovskaya, murmurou Vitória. Eu me lembro dela. Sempre parecia assustada, como se temesse algo ou alguém. Ou quem a obrigou a levar uma criança que não era sua, completou Sviatoslav Petrovich, sombrio. Aleftina Dmitrievna levantou-se de repente e dirigiu-se a uma escrivaninha no canto da sala. Voltou com um álbum de fotografias entre as mãos. Olhe, abriu-o pela metade. Esta ela era quando criança. Vitória fitou a imagem e congelou. Da foto amarelada, uma menina de cerca de 5 anos a encarava. Mesmo corte de franja, mesmos olhos, mesmo formato de lábios. Era como se visse a si mesma em um espelho do passado. E esta, aos 16, Aleftina Dmitrievna virou a página. O impacto foi físico. O rosto na foto era tão semelhante ao seu que Vitória sentiu um calafrio percorrer a coluna, como se olhasse para uma versão alternativa de si mesma, uma vida que poderia ter sido, se não tivesse sido arrancada dela. Há um jeito de ter certeza, disse Sviatoslav Petrovich. Um teste de DNA. Você topa? Vitória assentiu lentamente, ainda presa às imagens. Sim, respondeu por fim. Quero saber a verdade. Já combinei com um laboratório, revelou Sviatoslav Petrovich, demonstrando que havia se preparado para aquele momento. Podemos ir agora mesmo. Os resultados saem em 3 dias. Vamos, guardou o álbum, como se fechasse uma porta entre 2 mundos. Antes de saírem, Aleftina Dmitrievna a abraçou de repente. O corpo frágil da mulher idosa tremia. Perdoe-nos, sussurrou. Perdoe por não termos conseguido protegê-la. Vitória acariciou-lhe as costas, sem saber o que responder. Eram muitas informações, emoções demais. Precisava de tempo para processar tudo. No caminho até o laboratório, no luxuoso SUV de Sviatoslav Petrovich, Vitória observava Moscou passar pela janela. 2 universos colidiam em sua mente, o seu modesto e quase miserável, e aquele, repleto de abundância e possibilidades, pronto para virar sua vida de cabeça para baixo. Quem sou eu agora? Pensava, olhando seu reflexo no vidro escurecido. Vitória Zlatovskaya, mãe solteira faxineira. Ou Vitória Berezina, herdeira sequestrada de uma fortuna. Como se lesse seus pensamentos, Sviatoslav Petrovich falou baixo.
Não importa o que o teste mostrar, você continuará sendo você. A pessoa que construiu sua própria vida, que criou seu filho sozinha. Nada disso será apagado por um resultado genético. Vitória engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Obrigada, foi tudo que conseguiu dizer. No laboratório moderno do bairro de Arbat, colheram amostras do epitélio da parte interna de sua bochecha. Sviatoslav Petrovich preencheu formulários, pagou pelos serviços. Os resultados saem na segunda-feira, informou o técnico. Ligaremos para vocês. Quando saíram, uma chuva fina começou a cair. Vitória levantou a gola do casaco. Posso levá-la para casa, ofereceu Sviatoslav Petrovich. Não, obrigada, recusou, balançando a cabeça. Preciso pensar, ficar sozinha por um tempo. Pega o metrô. Ele não insistiu, apenas lhe estendeu um cartão de visitas. Meus contatos. Ligue a qualquer hora para qualquer coisa. Vitória segurou o cartão, passando os dedos sobre as letras em relevo. Até segunda, disse, e seguiu em direção à estação. A chuva intensificava-se, borrando as fronteiras entre passado e presente, entre as duas vidas que, de repente, haviam se encontrado em um único ponto. O funcionário de luvas brancas trouxe uma pequena maleta metálica e a colocou sobre a mesa do sala reservada. Cofre 394, registrado em nome de Valéria Sviatoslavovna Berezina, anunciou com formalidade. Por favor, podem prosseguir. Sviatoslav Petrovich fez um gesto discreto na direção de Vitória. Abra. Isto é seu. Dentro da maleta repousava uma caixa de madeira escura com incrustações de prata, desgastada pelo tempo. Vitória levantou a tampa com cuidado, e um suspiro escapou-lhe dos lábios. Sobre um forro de veludo negro brilhavam esmeraldas de uma pureza e tamanho que ela jamais imaginara possível. Um colar de pedras imensas, engastadas em platina, cintilava em tons de verde do musgo ao mar profundo, enquanto no centro, uma esmeralda do tamanho de um ovo de codorna dominava a composição com uma intensidade hipnótica. Ao lado, um anel com a pedra central cercada por diamantes minúsculos completava o conjunto. Isto é, não tenho palavras, murmurou Vitória, os dedos tremendo sobre o veludo. Joias de família, explicou Sviatoslav Petrovich, a voz grave carregada de reverência. O conjunto de esmeraldas da bisavó Elizabeth Nikolaevna. Tesouros dos Berezin desde os tempos pré-revolucionários. Meu bisavô as trouxe da Colômbia em 1897, após uma expedição. Durante a Revolução, foram escondidas dentro de uma parede da casa em Zamoszworyce. Minha mãe, sua avó, as encontrou por acaso, décadas depois, durante uma reforma. Ele fez uma pausa, observando a reação de Vitória. Valéria as guardava aqui por segurança. Agora são suas. Um símbolo do nosso sangue e da nossa memória. Eu não posso, protestou ela, recuando instintivamente. Pode, corrigiu ele, firme mas gentil. Você é uma Berezina. Este é o seu legado, a sua história. Uma semana havia se passado desde aquele dia, e Vitória ainda tentava assimilar a nova realidade. Agora frequentava a casa dos Berezin com regularidade, como se, aos poucos, seus passos aprendessem o caminho entre dois mundos. A xícara de porcelana fina que Aleph Dmitrievna lhe estendia tremia levemente em suas mãos, não por nervosismo, mas pela estranheza de ser tratada com uma deferência que ainda não lhe parecia natural. Quais são os seus planos para hoje? Perguntou Aleph, servindo o chá com gestos precisos. Preciso escolher um vestido para o casamento do Machim, respondeu Vitória, os dedos brincando com a alça da bolsa. E dizer a verdade a ele. Ele ainda não sabe de nada. Você hesita, observou Aleph, os olhos astutos captando a atenção no rosto da outra. Tenho medo da reação dele, confessou Vitória, a voz baixa. Sempre fomos só nós dois contra o mundo. E se isso mudar tudo? Aleph sorriu, um gesto cálido que suavizou as linhas severas do seu rosto. Você subestima seu filho. Pelas suas histórias, ele é um jovem sensível, inteligente. Vai se alegrar por você. Vitória nuiu, incerta, enquanto os dedos apertavam o cabo da colher de prata. Quanto ao vestido, continuou Aleph, animando-se, tem uma conhecida em uma boutique na rua Kuznetsky. Trabalham com os melhores estilistas. Já combinei tudo, nos esperam as duas. Mas eu já comprei um vestido. Começou Vitória. Aquele azul turquesa do mercado. É bonito, querida, interrompeu Aleph com delicadeza, mas agora as coisas são diferentes. Você será apresentada como mãe do noivo, e como filha dos Berezin. Permita-se estar à altura. A boutique na Kuznetsky lembrava uma galeria de arte contemporânea, linhas minimalistas, luz indireta e manequins vestidos em criações que desafiavam a gravidade.
A consultora, uma mulher esbelta, de maquiagem impecável e sorriso profissional, as recebeu na entrada com uma reverência discreta. Aleph Dmitrievna, que prazer! E esta deve ser sua filha, disse, inclinando a cabeça. Preparamos algumas opções, como pediu. No salão privado, cabides com vestidos noturnos aguardavam. Casamento no Metropol, certo? Confirmou a consultora, folheando um caderno de anotações. Interior clássico e iluminação noturna. Precisamos de algo que dialogue com a grandiosidade do espaço. Seus dedos deslizaram pelos tecidos até parar em um vestido de seda esmeralda. Experimente este. Vitória olhou para a peça com ceticismo. É muito chamativo. Confie em mim, insistiu a consultora. Com seus olhos, será perfeito. Na cabine de provas, espelhada em todos os ângulos, Vitória hesitou antes de tirar o suéter e a calça jeans. Sentia-se uma intrusa, como se a qualquer momento a consultora, acostumada a clientes como as mulheres da alta sociedade, fosse rir daquela farsa. Mas o tecido deslizou sobre sua pele como água, moldando-se ao corpo com uma precisão quase mágica. O decote profundo, as costas nuas, o caimento fluido até os pés. Quando a consultora entrou após um discreto "posso?", seu olhar profissional confirmou que Vitória já suspeitava. Perfeito, declarou a mulher, satisfeita. Como se tivesse sido feito para você. A cortina se abriu, revelando Vitória Aleph. Vilcha, murmurou esta, as mãos pressionadas contra o peito. Você está deslumbrante. Vitória virou-se para o espelho e não reconheceu a mulher que lhe devolvia o olhar. A postura ereta, o queixo erguido, os olhos, agora mais verdes que nunca, realçados pela seda que parecia ter sido tecida a partir da própria luz. Os sapatos e joias combinaremos depois, disse a consultora pragmática. Temos uma coleção que... As joias já estão escolhidas, interrompeu Aleph sorrindo. São de família. Minha querida, observou Serafima Nikolaevna com sabedoria, seus dedos nodosos apertando levemente as mãos de Vitória. As joias apenas revelam o que já existe dentro de nós. Se a pessoa é boa, a riqueza a tornará mais generosa. Se é má, mais avarenta e mesquinha ainda. Ela envolveu as mãos de Vitória nas suas, quentes e enrugadas pelo tempo. Você passou a vida inteira dando. Agora é hora de receber. Deus vê seu coração e sabe que você é digna. Vitória abraçou a velha senhora, encostando a face em seu ombro frágil. Obrigada, sussurrou a voz embargada. Por tudo. Às 19 horas, ela estava diante do espelho no quarto dos pais na mansão de Rubliovka. O vestido esmeralda brilhava sob a luz amarelada dos abajures, como se tecido com fios de sol poente. Aleph Dmitrievna fechou delicadamente o colar de esmeraldas em seu pescoço, os dedos ágeis apesar da idade. Perfeito, murmurou, admirando o resultado. Como se tivessem sido feitos um para o outro. Vitória tocou as pedras com cautela. Os esmeraldas cintilavam com uma profundidade misteriosa, um verde escuro que parecia guardar segredos ancestrais. Tenho medo, confessou a voz trêmula. E se Machin não aceitar tudo isso? Aceitará, respondeu Aleph Dmitrievna firme. Ele é seu filho. Tem seu coração. A porta se abriu, e Svetoslav Petrovich apareceu no batente, impecável em seu terno escuro. O carro está pronto, anunciou, ajustando a gravata. Vitória assentiu, respirando fundo. Vamos. É hora de reencontrar meu filho. Dentro do carro, enquanto as luzes noturnas de Moscou deslizavam além das janelas, ela revivia mentalmente a conversa que teria com Machin. Como explicar que, de repente, sua mãe, a mulher que ele conhecia como uma simples funcionária, era herdeira de uma fortuna? Como dizer que ele agora fazia parte da linhagem dos Berezinai, um nome que ecoava em certos círculos com peso e tradição? Será que darei conta? Perguntava-se, passando os dedos pelas facetas frias das esmeraldas. As pedras pareciam responder, pressionando sua pele. Você é mais forte do que imagina. A fachada majestosa do Metropol reluzia sob os últimos raios do sol de maio. Carros de luxo alinhavam-se à entrada, de onde desciam convidados em trajes sofisticados. Do banco traseiro do Mercedes, Vitória observava a cena, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar pela garganta. Nervosa, indagou Svetoslav Petrovich, discreto ao seu lado. Demais, admitiu ela, os dedos crispados no clutch de seda. Sinto como se fosse entrar em palco para um papel principal, sem nunca ter ensaiado. Você vai se sair brilhantemente, assegurou Aleph Dmitrievna, ajustando o colarinho do casaco esmeralda que cobria seus ombros. Isso está no nosso sangue, Berezina. A conversa com Machin no café Pushkin tinha sido menos árdua do que ela temia. O filho ouvirá sua história em silêncio, primeiro atônito, depois com uma compreensão que a surpreendeu. Meu Deus, mãe, dissera ele, apertando sua mão com força.
O que você passou? E durante todos esses anos, nenhuma palavra. Eu mesma não sabia, responderá Vitória, sorrindo através das lágrimas. Tudo aconteceu tão de repente. Machin a observara por um longo momento, pensativo. Sabe, eu sempre soube que você era diferente. Havia algo em você, uma nobreza interior, independente das circunstâncias. Aquelas palavras a aqueceram então, e aqueciam agora, enquanto ela se preparava para cruzar as portas do salão de banquetes. É hora. Svetoslav Petrovich consultou o relógio. Machin já havia enviado mensagem confirmando que estavam no local. Vitória inspirou profundamente, deu um último olhar ao próprio reflexo no espelhinho da bolsa e saiu do carro. O salão do Metropol era um espetáculo à parte. Tetos decorados em estilo Art Nouveau, lustres de cristal que refratavam a luz em 1000 fragmentos dourados, espelhos em molduras douradas que multiplicavam a opulência do ambiente. Mesas cobertas por toalhas alvas exibiam arranjos florais deslumbrantes, rosas brancas entremeadas por folhagens que lembravam florestas encantadas. Cerca de 100 convidados murmuravam entre si, alternando olhares entre os detalhes da decoração e uns aos outros. Garçons em ternos impecáveis circulavam com bandejas de prata, oferecendo taças de champanhe que brilhavam como diamantes líquidos. No centro das atenções, a família Lebedel, os pais da noiva de Machin. Fyodor Trofimovich, um homem corpulento de rosto rubicundo, vestia um terno italiano caro demais para seu gosto ostentoso. Sua voz ressoava enquanto contava, a quem quisesse ouvir, sobre seu novo salão no distrito de Kutuzovsky. Ao seu lado, Agata Semyonovna, magra como um junco e com um sorriso tenso, exibia um anel novo e um diamante de 6 quilates corte princesa, que capturava a luz das lustres a cada movimento calculado de sua mão. Fyodor me deu de aniversário de casamento, anunciava, como se o valor da pedra pudesse compensar a falta de afeto no casamento. Machin estava afastado do grupo, ao lado de sua noiva, Evenia, uma jovem de traços delicados, vestida em um tradicional vestido branco com cauda. Ela parecia intimidada pela pompa do evento, os olhos arredondados demorando-se nos detalhes do salão como se temesse esquecer algo importante. Senhoras e senhores, anunciou o mestre de cerimônias, um homem elegante em terno escuro, ergueu as mãos pedindo silêncio. Peço um momento de atenção. Temos a honra de receber os pais do noivo, Vitória Anatolievna Zlatovskaya, Svetoslav Petrovich e Alev Dmitrievna Berezina. Um sussurro percorreu o salão. Os Lebedel trocaram olhares incrédulos. Que Berezinas são essas? Indagou Agata Semyonovna, alto demais, sem se importar com a discricionária. O Machin disse que a mãe dele era uma faxineira solteira ou algo assim. Cala a boca, sibilou Fyodor Trofimovich, os olhos fixos nas portas que se abriam. Logo saberemos. Primeiro entraram os Berezinai, um casal de postura impecável cujos gestos transmitiam uma elegância natural sem esforço. Alev Dmitrievna vestia um taier marfim, simples mas de corte perfeito. Svetoslav Petrovich, em seu terno escuro, destacava a figura ereta, os cabelos prateados penteados para trás. Pararam junto à entrada como se aguardassem alguém. E então ela apareceu. O salão mergulhou em um silêncio absoluto. O discurso de Fyodor Ivanovich, repleto de referências à tradição, à continuidade entre gerações e à prosperidade como alicerce da felicidade familiar, flutuava pelo salão como um fio condutor da cerimônia. Entre uma frase e outra, porém, escorregavam sutis alusões à origem modesta do noivo, detalhes que, segundo ele, eram compensados por suas qualidades empreendedoras. A plateia ouvia com atenção polida, alguns com sorrisos condescendentes, outros com expressões calculadas. Foi então que Vitória se levantou. O silêncio voltou a dominar o ambiente, denso como veludo. Todos aguardavam. O que diria aquela mulher enigmática que em poucos dias havia se transformado de uma desconhecida em figura central daquele universo? Seus gestos antes contidos, agora carregavam uma serenidade soberana. Queridos Massin e Gênia começou, e sua voz, macia mas firme, preencheu o espaço sem esforço. Hoje é um dia especial. Um dia em que dois destinos se unem para formar um só. Um dia em que duas famílias se tornam uma só, maior e mais forte. Fez uma pausa e seus olhos verdes como as esmeraldas que brilhavam em seu pescoço, percorreram os rostos à sua frente. A vida é imprevisível. Às vezes nos tira o que temos de mais precioso. Outras vezes nos devolve o que nem ousávamos sonhar. Uma sombra de emoção passou por seu rosto, tão rápida quanto o reflexo da luz nas pedras de seu colar. Poderia contar-lhes uma história de dor, um filho roubado, anos de privação, trabalho árduo e luta pela sobrevivência. Mas não naquele dia. Hoje não é dia para o passado. É dia de amor.
de esperança. As esmeraldas em seu pescoço pareciam ganhar vida própria, cintilando em tons profundos quando ela se voltou para os noivos. Mas sim, meu filho, sua voz tremeu levemente, mas se recuperou com força. Você é meu orgulho, minha alegria, minha maior vitória. Tudo o que fiz na vida foi por você. E hoje, olhando para você, sei que valeu cada sacrifício. Gênia, ao seu lado, recebeu um sorriso cálido, quase materno. Cuide dele. Ele sabe amar com o coração inteiro. Isso é um dom raro neste mundo. Ergueu sua taça, e o gesto foi seguido por um coro de copos que se levantaram em uníssono. A sua amor, a sua felicidade, a sua família. Os aplausos irromperam espontâneos, sinceros. Até os Lebedel, com relutância visível, se puseram de pé, erguendo suas taças com menos entusiasmo do que o protocolar exigia. Nos olhos de Ágata Semyonovna, porém, não havia admiração, apenas o brilho frio da inveja. Seu próprio colar de esmeraldas, antes motivo de orgulho, agora parecia opaco diante do esplendor das pedras de Vitória. Félix, sussurrou, inclinando-se para o marido com uma urgência mal disfarçada. Você sabe quem são esses Berezin de verdade? Cale-se, rosnou ele entre os dentes, sem tirar os olhos da mulher que naquele momento dominava não apenas a atenção da sala, mas também o jogo de poder que se desenrolava em silêncio. Quando as formalidades terminaram, a música tomou conta do salão. Vitória permaneceu à margem, observando Massin e Gênia girarem no primeiro baile, seus movimentos harmoniosos como as notas da melodia suave que os envolvia. Foi então que uma voz baixa, quase confidencial, rompeu sua concentração. É notável como as esmeraldas realçam não apenas a beleza exterior, mas também a interior. Ela se virou. Ao seu lado, um homem de estatura alta, com olhos cinzentos atentos e fios prateados entremeados nos cabelos escuros, a observava com um sorriso discreto. Nós nos conhecemos? Perguntou Vitória, estudando-o com curiosidade. Ainda não, respondeu ele, estendendo a mão. Danil Segiriov, florista, apontou com um gesto discreto para os arranjos que decoravam o salão. Essas composições são minhas. São lindas, admitiu ela, sincera. Especialmente as rosas brancas com os fetos. Tão elegantes e frescas. Você entende de flores, observou Danil, com um brilho de interesse nos olhos. Digamos que a sinto. Ela deu de ombros como se minimizasse a própria percepção. Sempre amei plantas. Na nossa comunalca a janela era meu pequeno jardim. Vasos de gerânios violetas. Um sorriso nostálgico tocou seus lábios. Minha escapada. Comunalca. Danil ergueu as sobrancelhas, surpreso. Você não parece alguém que viveu em um apartamento comunitário. Até uma semana atrás, era exatamente onde eu morava, respondeu Vitória, sem rodeios. A vida às vezes nos surpreende. Ele a observou por um longo momento, como se tentasse decifrar um enigma escrito em traços quase imperceptíveis. Você é uma mulher extraordinária, disse finalmente. A maioria das pessoas, ao enriquecer de repente, faz de tudo para apagar o passado. Você fala dele com carinho. Porque é parte de mim, encolheu os ombros. Não dá para cortar um pedaço da própria vida como se ele nunca tivesse existido. Danil hesitou, então estendeu a mão com um gesto elegante. Posso convidá-la para dançar? Vitória vacilou. Não dançava há quanto tempo? 20 anos. Desde que se despedira de Stanislav. Não danço muito bem, confessou, quase envergonhada. Isso não importa, sorriu ele. O essencial é sentir a música. Ela olhou para sua mão estendida, e depois para os olhos cinzentos que a aguardavam com paciência. Com um movimento quase imperceptível, colocou seus dedos sobre os dele. E então, no centro do salão, enquanto a valsa os envolvia em sua cadência suave, Danil revelou-se um parceiro excepcional. Guiava-a com segurança, sem permitir que ela perdesse o ritmo, como se soubesse exatamente quando ceder e quando sustentar. Pouco a pouco, Vitória deixou que a música a levasse, que o corpo lembrasse o que a memória havia esquecido. As esmeraldas em seu pescoço e pulseira lançavam faíscas verdes a cada giro, refletindo a luz das lustres de cristal. O vestido fluía ao redor dela como água, capturando os olhares, alguns admirados, outros invejosos. Você é uma dançarina nata, murmurou Danil, após uma volta particularmente graciosa. Há uma graça natural em seus movimentos. Ou um bom parceiro, retribuiu ela, com um sorriso que iluminou seu rosto. Pelo canto do olho, viu os Lebedel observá-los, trocando palavras em voz baixa, ácidas. Ágata Semyonovna brincava com as pequenas esmeraldas de suas brincos, como se quisesse arrancá-las do lóbulo, tão pálidas pareciam diante do colar de Vitória. Quando a música terminou, Massin aproximou-se com um ar ligeiramente constrangido. Mamãe, desculpe interromper, mas os pais da Gênia querem te conhecer melhor.
Ele indicou com a cabeça os Lebedel, cujos sorrisos pareciam colados ao rosto. Claro, anuiu Vitória. Peço desculpas, Danil, mas o dever chama. Ficarei esperando o próximo baile, respondeu ele com um aceno de cabeça. Ao se aproximar dos Lebedel, Vitória foi recebida por uma cortesia forçada. Ágata Semyonovna exibia um sorriso tão largo que quase parecia doloroso. Vitória Anatolievna! Exclamou com uma efusividade exagerada. Você nos deixou, sem palavras. Que surpresa! Quem diria que você era aquela Berezina, da Raduga Destva? Eu mesma só soube recentemente, respondeu Vitória com tranquilidade. A vida está cheia de surpresas, não acha? Seus olhos pousaram por um instante no colar de ágata, cujas pedras pareciam ter perdido o brilho. E essas esmeraldas, continuou a outra, incapaz de conter a curiosidade. Devem valer uma fortuna. São inestimáveis, sorriu Vitória. Uma relíquia de família. Carregam a história do nosso clã. Nós também valorizamos as tradições familiares, interveio Félix Trofimovich, rápido, como se temesse ser deixado de fora. Quem sabe não poderíamos unir forças. Vocês têm a moda infantil, nós, o mobiliário. Imagine só. Quartos de criança com armários embutidos para suas coleções. É uma ideia interessante, concordou Vitória diplomática. Mas hoje é dia de celebrar nossos filhos. O resto, deixemos para outro momento. Com um aceno de cabeça cortês, mas definitivo, ela se afastou, sentindo o peso dos olhares nas costas. Não era triunfo que buscava nem vingança. Era algo mais simples e ao mesmo tempo mais poderoso, dignidade. A noite seguiu seu curso. Vitória dançou com o pai, com o filho e mais uma vez com Danil. Conversou com convidados, muitos dos quais a olhavam com uma mistura de admiração e curiosidade por sua história. Conheceu os amigos de Massin e Gênia, e em cada riso, cada palavra trocada, uma estranha sensação a acompanhava, como se após uma longa e exaustiva jornada, finalmente tivesse voltado para casa. Quando os noivos partiram para a lua de mel, e os últimos convidados começaram a se despedir, Danil aproximou-se com uma taça de champanhe. Uma noite memorável, comentou, oferecendo-lhe o copo. Seu filho e sua nora parecem muito felizes. Espero que continuem assim, respondeu Vitória, aceitando a taça. Do casamento o mais importante é o respeito e o apoio mútuo. Você é uma mulher sábia, disse Danil, com um sorriso que lhe formou rugas suaves nos cantos dos olhos. E corajosa. Poucos conseguiriam enfrentar mudanças tão drásticas na vida com tanta elegância. Ela baixou os olhos, surpresa pela sinceridade do elogio. Obrigada, murmurou levemente constrangida. Danil hesitou, como se procurasse as palavras certas. Gostaria de... Começou, então se interrompeu, reorganizando os pensamentos. Tenho uma oficina floral. Cultivo orquídeas raras, algumas prestes a florescer. Acho que você poderia se interessar. Vitória o observou com atenção. Os olhos cinzentos atentos, o rosto que, embora não fosse classicamente bonito, transmitia uma calma reassuradora. As linhas finas que marcavam uma vida vivida com intensidade. Adoraria, ouviu-se responder, antes mesmo de pesar as palavras. O sorriso de Danil se alargou, genuíno. Então permita-me seu cartão ou número de telefone. Ainda não tenho cartões, admitiu Vitória com um riso suave. Tudo aconteceu tão rápido, mas posso dar meu número. Ela ditou os dígitos e no mesmo instante o celular em sua bolsa vibrou. Danil havia ligado, para que ela tivesse seu contato salvo. Um gesto simples, mas que carregava uma promessa de continuidade. O telefone registrou seu contato. Até logo, Vitória. Ele fez uma leve reverência ao se despedir, com um gesto que parecia sair de outro tempo. No Mercedes que os levava de volta para casa, Aleftrina Dmitrievna observou, com um sorriso malicioso no canto dos lábios. Esse florista não tirou os olhos de você a noite toda. Mãe, Vitória corou como uma adolescente, os dedos apertando involuntariamente a bolsa no colo. Ele parece um homem muito agradável, apoiou a esposa Sviatoslav Petrovitch, ajustando os óculos com ar pensativo. E olhava para você, não para os esmeraldas. Isso é raridade no nosso círculo. Vitória permaneceu em silêncio, os olhos fixos na janela. Nos vidros escuros refletiam-se as luzes noturnas de Moscou, um mosaico dourado e trêmulo, e seu próprio rosto sereno, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Nos olhos, porém, dançavam faíscas que pareciam emprestadas das pedras verdes do colar. Uma vitória da justiça, pensou, enquanto a cidade deslizava lá fora. Não pela fortuna recuperada, nem pelo triunfo sobre os Lebedel, mas porque a vida, que lhe havia roubado tanto, finalmente começava a devolver, gota a gota, o que lhe era devido. A loja Éden, oficina floral de Danil, ficava escondida em uma travessa silenciosa perto dos estanques limpos.
Vitória hesitou diante da porta, os dedos pairando sobre a maçaneta enquanto examinava a vitrine. Arranjos de flores silvestres e ramos entrelaçados com uma naturalidade que parecia casual, mas era, na verdade, uma harmonia estudada. Nada de exageros nem artificialismos, apenas a beleza crua da natureza, como se as próprias plantas tivessem escolhido seu lugar no mundo. Ela empurrou a porta. Um sininho soou suave, anunciando sua chegada. O ar estava saturado de fragrâncias. Lavanda fresca, folhagens recém-cortadas e um toque terroso, quase muscular, como o cheiro de uma floresta depois da chuva. Vitória! Danil surgiu do fundo da loja, enxugando as mãos no avental. Estava diferente do homem elegante da noite anterior. Agora vestia jeans desgastados e uma camisa xadrez de mangas arregaçadas, revelando antebraços fortes, marcados por veias azuis que serpenteavam sob a pele. Não havia mais o terno impecável, mas algo em seu jeito, a maneira como seguiu os passos dela com os olhos, o sorriso tímido ao ajustar o nó da gravata que não estava lá, fazia com que a simplicidade parecesse ainda mais íntima. Como prometi, disse ela, olhando ao redor. O espaço respirava magia, prateleiras de madeira escura abrigavam vasos de cerâmica rústica, e sobre a bancada central, tesouras e fitas esperavam por mãos hábeis. Eu apenas não atrapalho o que a natureza já fez, corrigiu Danil com humildade genuína. Meu trabalho é guiar, realçar. Nada mais. Ele a conduziu para além da área de atendimento, onde a oficina se transformava em uma pequena estufa de vidro. Por entre as vigas de metal, a luz do sol filtrava-se em feixes dourados, iluminando dezenas de plantas, desde suculentas minúsculas que pareciam esculpidas em jade, até palmeiras altas cujas folhas se balançavam levemente com a brisa que entrava pela claraboia. Era um pedaço de selva doméstica, um refúgio onde o tempo parecia fluir mais devagar. Aqueles apontou Danil para um canto, onde um grupo de orquídeas se aninhava entre musgos úmidos. As que eu mencionava. Essa variedade floresce uma vez a cada 5 anos. Vitória inclinou-se, observando os botões fechados, tensos como punhos prestes a se abrir. As folhas, de um verde escuro e aveludado, contrastavam com os caules grossos, cheios de uma vitalidade contida. Que cor terão as flores? Perguntou a voz baixa como se temesse quebrar o encanto. Esmeralda com um coração dourado, respondeu Danil. Um tom raríssimo. Quando vi você naquele vestido com as pedras, ele interrompeu-se súbito, como se tivesse dito algo que não deveria. Desculpe. Não era minha intenção constrangê-la. Vitória abanou a cabeça, os dedos brincando com a alça da bolsa. Não, está tudo bem. É só que, hesitou. Ainda não me acostumei com certas coisas. Com que olhem para mim não como para uma faxineira ou lavadora de pratos, mas como para uma mulher. Danil a fitou com uma intensidade que a fez recuar um passo, como se seu olhar fosse capaz de desvendar camadas que ela própria ainda não havia nomeado. Eu olharia para você de qualquer maneira, disse simples. Mesmo se tivesse chegado à festa com aquele vestido turquesa que comprou no mercado. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Como sabe disso? Machi me contou, explicou ele, com um sorriso que fazia suas rugas de expressão se aprofundarem. Conversamos um pouco enquanto você dançava com seu pai. Ele fala de você com muito orgulho. Algo quente e doce se espalhou pelo peito de Vitória. Ela sorriu um sorriso aberto, sem reservas, como os que havia esquecido como fazer. Danil não desviou os olhos, como se quisesse memorizar cada traço daquele rosto que até pouco tempo atrás, só conhecia a dureza do trabalho e a solidão. Quer que eu mostre como se faz um buquê? Ofereceu ele, quebrando o silêncio que se instalara entre eles, denso como o perfume das rosas ao redor. O que se seguiu foi uma hora de descobertas. Danil, com movimentos precisos e delicados, ensinou a segurar os caules sem esmagá-los, a cortar em ângulo para que absorvessem mais água, a combinar texturas, o veludo das pétalas de rosa com a aspereza dos galhos secos, o frescor das folhas de eucalipto com a doçura das peonias. Suas mãos, largas e seguras, transformavam o caos de flores soltas em poesia visual. Agora você, incentivou, deslizando uma vase cheia de flores na sua direção. Vitória tentou imitar seus gestos, mas os caules escorregavam entre seus dedos teimosos. Frustração e riso se misturaram em seu rosto. Não tenha medo delas, murmurou Danil, aproximando-se por trás. Com cuidado, cobriu suas mãos com as suas, guiando o movimento. Sinta o peso do caule na palma. Assim, o calor do corpo dele atingiu suas costas, e o hálito quente roçou sua nuca quando ele se inclinou para ajustar a posição de uma rosa. Vitória sentiu o coração disparar, as bochechas queimarem. Era uma sensação estranha e familiar ao mesmo tempo, como reencontrar uma música que se julgava esquecida. Está vendo?
disse Danil, afastando-se com um passo discreto. Tem jeito para isso. Talento natural. Quando o buquê ficou pronto, imperfeito mas vivo, ele convidou-a para um chá. Sentaram-se em uma saleta nos fundos da estufa, onde um sofá de couro gastado e uma mesa baixa de madeira formavam um canto acolhedor. Vitória envolveu as mãos em torno da xícara, deixando que o vapor do chá de ervas aquecesse seu rosto. Conte-me sobre você, pediu. Como o engenheiro vira florista? Danil sorriu, um sorriso que carregava tanto luz quanto sombra. Ah, essa é uma história longa, começou, os olhos perdidos na superfície âmbar do chá. Eu era desenhista técnico. Passava os dias em frente a plantas baixas, calculando estruturas, até que Natália adoeceu. Uma pausa. O nome pairou no ar como uma folha seca prestes a cair. Minha esposa. Câncer. Os médicos deram 3 meses, sua voz não tremia, mas havia um peso em cada sílaba. Ela amava flores. Então, todos os dias eu levava um buquê diferente. Aprendi a fazê-lo sozinho, lia, assistia a tutoriais, errava, tentava de novo. Tornou-se um ritual. Cada manhã, um novo arranjo. Natália dizia que eram aqueles buquês que lhe davam força. Ele fez outra pausa, mais longa desta vez. Vitória não ousou interromper. Ela viveu 6 anos, continuou Danil finalmente. Quando partiu, não consegui voltar aos projetos, às linhas retas e frias. Abri a Éden. No começo foi difícil. Mas as flores, gesticulou ao redor, como se as plantas fossem testemunhas silenciosas. Elas me salvaram. Sinto muito, sussurrou Vitória. Não precisa, abanou a cabeça. Foi há 6 anos. Aprendi a seguir em frente. Natália teria querido isso. E assim, sem pressa, a tarde se estendeu. Danil falou sobre viagens a florestas tropicais em busca de espécies raras, sobre o sonho de abrir uma escola de florística. Vitória, por sua vez, compartilhou fragmentos de sua vida, o filho que era sua âncora, os anos de luta e esperança, a família que, contra todas as probabilidades, havia ressurgido em sua vida como um jardim após o inverno. Quando o sol começou a declinar pintando o vidro da estufa em tons de mel, Danil acompanhou-a até o carro. Posso convidá-la para jantar? Perguntou, segurando a porta aberta. Digamos neste sábado. Vitória sentiu o coração bater mais forte, como se, depois de tanto tempo imóvel, ele finalmente lembrasse como pulsar. Com prazer, respondeu, e o sorriso que lhe escapou foi tão doce quanto o primeiro gole de um vinho antigo. De repente ele disse, sabe, você deveria fazer um check-up completo. Um exame de saúde. Do nada? Surpreendeu-se Vitória, franzindo levemente a testa. Você mesma contou que trabalhou anos em 3 empregos, sem dormir direito, sem se alimentar bem, respondeu Danil com seriedade. Isso não poderia passar sem deixar marcas. E agora que você tem condições, ela assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Tem razão. Há anos não faço nenhum exame de rotina. Na clínica particular da Avenida Kutuzovsky, ofereceram-lhe um programa de avaliação completa, exames de sangue, ultrassons, consultas com especialistas, tudo com a eficiência e o respeito que ela nunca havia experimentado nas filas caóticas da policlínica do bairro. A terapeuta, uma mulher de olhos bondosos e voz calma, indicou-lhe uma cadeira ao lado da mesa. Vitória Anatolievna, tem uma notícia para você. O coração dela apertou. Será algo grave? Câncer, como a esposa de Danil. Um problema no coração? Você está grávida, anunciou a médica com tranquilidade. Cerca de 6 semanas. O quê? Vitória pensou ter ouvido errado. E isso é impossível. Tenho 43 anos. Nos dias de hoje não é tão incomum, sorriu a médica. Claro, é considerada uma gestação tardia com alguns riscos, mas com acompanhamento adequado tudo deve correr bem. Eu não sei o que dizer, gaguejou Vitória, levando a mão ao ventre por instinto, como se já pudesse sentir algo ali. Pense bem, converse com seu parceiro, aconselhou a médica suave. Mas não demore muito para decidir. Ao sair da clínica, Vitória ficou parada nos degraus, indiferente ao movimento ao redor. Um bebê. A palavra ecoava em sua mente como um sino. Outra vida quase um quarto de século depois de Machim. Será que conseguiria? Será que queria começar tudo de novo? Danil a esperava em um café do outro lado da rua. Ao vê-la, percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou, alarmado. É sério. Estou grávida, soltou Vitória, fitando-o diretamente nos olhos. Ele congelou, absorvendo a informação. Isso é, começou, mas a voz falhou. Eu sei que é inesperado, apressou-se ela. Só nos conhecemos há 3 meses. Entendo se não estiver pronto para essa responsabilidade. Eu me viro sozinha. Tenho recursos. Danil a interrompeu,
tomando suas mãos entre as suas. Isso é um milagre, Vitória. Um milagre de verdade. Seus olhos brilhavam, sem sombra de dúvida ou medo. Você acha mesmo? Perguntou ela, incrédula, enquanto lágrimas escorriam sem controle. Enterrei minha esposa há 6 anos, confessou ele, baixo. Não tivemos filhos. Já havia me conformado com a ideia de nunca ser pai. Aperou suas mãos com força. E agora? Agora terei uma família. Se você, é claro, aceitar se tornar minha esposa. Você está me pedindo em casamento? Riu Vitória entre lágrimas. Não da forma mais romântica, admito, desculpou-se ele, abrindo os braços. Prometo fazer tudo direito, com anel, flores e ajoelhado. Mas agora preciso saber. Você quer esse bebê? Quer construir uma família comigo? Sim, respondeu ela, simples. Para as duas coisas. Machim recebeu a notícia do futuro irmão ou irmã com surpresa, mas também com uma alegria genuína. Mãe, isso é incrível! Exclamou, abraçando-a. Sempre sonhei com uma família grande. Genia, sua jovem esposa, irradiava felicidade. Imaginem, riu ela, nossos filhos vão crescer juntos. Era uma coincidência que Vitória só descobriu naquele momento. Genia também esperava um bebê, notícia que planejava anunciar no jantar em família. Os Berezines receberam tudo com euforia. Aleph Dmitrievna chorou, abraçando a filha. Deus ouviu minhas preces, sussurrou. Mais uma vida, mais uma chance. Sviatoslav Petrovitch, emocionado, apertou a mão de Danil, já imaginando como ensinaria ao neto. Ele tinha certeza de que seria um menino, a pescar e a fazer casinhas para pássaros. Mas a reação mais comovente foi a de tia Sima. A idosa que Vitória havia tirado da comunalca para um apartamento espaçoso perto de si, ouviu a notícia, persignou-se e murmurou. Rezei tanto pelo seu bem, minha filha. Tantos anos pedi a Deus que lhe desse o que você merece. E ele ouviu. As lenhas estalavam suavemente na lareira, espalhando um calor reconfortante pela sala. Da sala ao lado, chegavam as risadas de Maxim e o tom vibrante da voz de Gênia, que contava alguma história aos Berezins. Serafima Nikolaevna cochilava em sua poltrona, o rosto iluminado por um sorriso sereno enquanto sonhava. Vitória olhou para a própria mão, repousada sobre o ventre arredondado. No dedo anular, o anel com esmeralda, aquele mesmo das joias de família dos Berezins, brilhava como se tivesse sido talhado exclusivamente para ela. A pedra, de um verde profundo e intenso, parecia ganhar vida ao refletir as chamas dançantes. Um destino esmeralda, pensou Vitória, fechando os olhos e encostando a cabeça no ombro do marido. Pela primeira vez, a vida fazia sentido de maneira plena, preenchendo o vazio que por tanto tempo a acompanhará. E ainda havia tanto por vir, os primeiros passos do bebê, suas primeiras palavras, a escola, a faculdade. Uma existência inteira tecida com fios de amor, esperança e felicidade. Spasibo agradeceu em silêncio, sem dirigir as palavras a ninguém em específico. Era apenas gratidão, ao mundo, ao acaso, à justiça que, afinal, revelara-se mais generosa do que parecia. O fogo crepitava, as vozes se misturavam em um coro alegre e o futuro, antes tão incerto, agora se desenhava claro como o brilho da esmeralda em seu dedo.